Olá, campeões, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco aqui sobre as ferramentas essenciais para conseguir um emprego na atualidade. Então, esse é o tema da semana 6. E aí nós iremos trazer aqui dicas interessantes para que a gente possa sobressair nesse momento tão conturbado, tão complicado nesse momento dessa pandemia. E aí, para quem está me acompanhando nas aulas anteriores, eu citei um pouco sobre a inteligência artificial, onde ela surgiu, o que é, né, um pouco dessa linha do tempo, onde a gente encontra no nosso dia a dia, e deixei 3 dicas de filmes que de alguma maneira traz essa relação aí com a inteligência artificial. E essas aulas podem ser consultadas no YouTube, nos canais da escola, claro, e no meu pessoal, certo? Já vou deixar uma atividade para os alunos que eu estou orientando, os alunos de ADM e da turma de informática. Essa aula ela vai estar disponível lá no Google Sala de Aula também para vocês que estão acompanhando aí comigo, beleza? E aí hoje nós iremos falar aqui sobre a relação do mercado de trabalho nesse momento de pandemia, como nós devemos nos preparar, né, nesse momento diferenciado, quais ferramentas devemos usar em algumas etapas, né? Por exemplo, né, quais são os documentos básicos, onde a gente pode consultar essas vagas, em quais páginas, sites, instituições, né? Então, vou falar um pouco também sobre quais ferramentas a gente deve utilizar para as entrevistas online, porque poucas delas estão acontecendo no formato presencial. E aí, por exemplo, no mercado de trabalho, antes tinha às vezes um formato, mas com a pandemia tivemos que fazer uma adaptação ou ficará nessa nova adaptação até que tudo possa vir a normalizar. Então, antes as empresas recebiam o currículo impresso, né, impressos, poucas delas estavam adotando esse modelo, até porque de formato físico ele precisa ser armazenado, passa a ter uma ocupação, às vezes é mais difícil fazer a consulta, né? Já no formato digital ele já tem às vezes sistemas que organizam essas informações, é mais prático de receber, né? E ainda mais no momento de pandemia, um currículo impresso ele poderia vir sei lá, vir contaminado e poder acabar, infelizmente, contagiando outras pessoas, né? Então, no formato digital também não tem esse risco. As entrevistas, né, normalmente eram no formato presencial. Hoje tem adotado o formato virtual, assim como as reuniões, né, que eram presenciais e muitas empresas adotam o formato virtual. O formato virtual já era utilizado mais em instituições que tinham um modelo de negócios que precisava ser realizado, né, situações à distância. Então, em seguida, né, por exemplo, trago aqui o exemplo de documentos impressos, por exemplo, a carteira de trabalho. Hoje tem a carteira de trabalho digital, então, para fazer uma admissão, uma demissão, atualização de férias, atualização de salário, essas coisas, hoje ele já consegue fazer tudo através da carteira de trabalho digital, certo? Os horários, né, eles passaram a ter um pouco mais de flexibilidade, porque antes normalmente eram horários mais fechados, mais rigorosos, né, porque já eram aquele determinado padrão. Hoje eles têm adaptado mais para poder alcançar a realidade de seus clientes. Então, antes, né, ou seja, né, antes da pandemia, o escritório era o comum, o trabalho, né, dentro da empresa, e hoje, né, a maioria das empresas tem adotado o modelo do home office, né, principalmente no estilo do teletrabalho. Então, algumas instituições, alguns segmentos, talvez mesmo após a pandemia, talvez nos primeiros dias ou primeiros meses, eles ainda mantêm o formato de home office antes de voltar ao formato original. Então, eu vou trazer aqui 4 dicas para que vocês possam se preparar para o mercado de trabalho. Então, nós temos a documentação básica, né? Ou seja, você que está iniciando agora esse momento de busca de uma oportunidade, recomendo que você busque, né, fazer a sua carteira de trabalho, título de eleitor, e para os meninos, né, a sua reservista. Até porque esses documentos são documentos considerados obrigatórios no momento de uma admissão. Mas como é que a gente vai conseguir fazer isso nesse momento? Está tudo fechado. Eu vou passar dicas aqui logo mais, beleza? Outra coisa que eu recomendo sempre, manter o currículo atualizado. Mantenha ele salvo em serviços de computação nas nuvens como OneDrive, Google Drive, né? Onde vocês conseguem alterar, editar online, ou você deixa salvo no seu e-mail, porque na eventualidade tá ali fácil, você vai já encaminha para a oportunidade.
E aí, se você não sabia, né, vou só reforçar aqui sobre a nossa agência de empregos. Ela divulga oportunidades. A nossa agente ela ajuda no momento aí de revisar e atualizar currículos. Vocês podem estar depois estacionando, seguindo aí o perfil da nossa escola, que também tem dicas, oportunidades, né, para os nossos alunos. E em alguns momentos também a gente divulga oportunidades também para não alunos, beleza? Então, para quem tem acesso a esse mesmo material que eu estou passando aqui para vocês no formato PDF, é só clicar onde está essa mãozinha que ele já direciona para a página do Instagram da nossa agência, beleza? Continuando aqui. Item 3, né? Mantenha-se atualizado. Então, estudar, galera, não quer demais. Tenho certeza que quando você estuda, você dá 2 passos, 3 passos à frente de outros candidatos. Então, se você percebe que tem pessoas que estudam muito e está difícil para ela, imagine para aquelas pessoas que não têm essa oportunidade de estudar. Então, nós temos que aproveitar mesmo, certo? O item 4, né, a gente tem que atentar às oportunidades. Elas aparecem de diversas maneiras. E hoje as vagas mais comuns, né, estão sendo divulgadas pela internet. Então, antes disso que ainda está a pesquisa, verifica se aquilo é verdade, para não ter perigo de você cair num golpe. Porque existem muitas pessoas mal intencionadas que elas criam, às vezes, essas supostas vagas de emprego para roubar informações. Então, tenham cuidado. E aí, eu vou trazer aqui algumas dicas de algumas ferramentas que vão poder ajudar na busca dessas oportunidades. Então, como eu já falei, se você está começando agora esse processo de buscar uma oportunidade e não tirou documentos, eu vou passar essas dicas. Mas já temos documentos, eu já trabalhei, estou tentando uma recolocação. Vai ajudar também, até para você que hoje está trabalhando e quem sabe quiser mudar aí de ramo de atuação, essa aula vai poder te ajudar também. Então, em seguida, né, vou falar sobre os documentos digitais, né? Hoje nós temos aí, por exemplo, a carteira de trabalho digital, onde vocês conseguem, de alguma maneira, ter acesso a esses documentos. Mas eu não tenho, então vocês podem estar entrando aqui no site do governo, né, para pegar as informações lá para solicitar essa carteira de trabalho. Mas eu já tenho minha física. Não se preocupe, você também pode alimentar as informações e ter o aplicativo, né? Deixei até a telinha aqui, ó, carteira de trabalho digital, onde vocês podem, de alguma maneira, né, depois instalar no celular, acompanhar com calma e ter acesso às informações de onde vocês trabalharam, contratos que vocês já tiveram com outras instituições, todas as informações da sua carteira para constar dentro do aplicativo. Se porventura tiver alguma coisa errada, é interessante que você procure, né, instituições específicas depois para poder esclarecer essas eventuais dúvidas, como o Cine, o próprio superintendente do Ministério do Trabalho, né? Então esses pontos acho que eles poderão depois auxiliar. Quem tiver dúvidas, tem uma parte lá para tirar dúvidas dentro do site do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí, para quem também não tirou o título, você deve, né, entrar no site do título, na plataforma Título Net, que é do Tribunal Superior Eleitoral. Eles estão disponibilizando para quem vai tirar a primeira vez, que procure fazer essas informações agora até o dia 6 de maio, então cuida, quem não tem. E aí, todas as orientações tem nesse linkzinho aqui que eu passei um tutorial, certo? Tem aí no Olhar Digital, mas ele direciona você lá para o plataforma Título Net, beleza? Eu vou avançar aqui para a gente ganhar tempo. Então, outra parte que é fundamental, galera, é você ter um e-mail profissional, seja ele o Gmail, Yahoo, Hotmail, OneDrive, Globo.com, R7, seja qual o serviço for. Mas que esse seu e-mail, ele seja um e-mail profissional. Então, evite apelidos, nome do crush, né? Nome do parceiro ou parceira. Algo relacionado a clube de futebol, jogos de videogame, nome do animal de estimação, quase que eu não falo, né? Então evite termos constrangedores. Imagine lá alguém pergunta, não, qual o seu e-mail? Você vai lá e fala lá um e-mail que vai te constranger. Então vamos evitar. Então recomendo sempre utilizar nome e sobrenome, né, para poder facilitar o nome, ponto sobrenome, nome, ponto, abreviação de um primeiro sobrenome junto com o último sobrenome. Então prefiram utilizar mais e-mails desse formato, beleza? Se você porventura já tiver um desse modelo, ótimo.
né? Se você tiver esse e-mail louquinho, utilize só para jogar, para coisas pessoais, mas não para fins de trabalho, beleza? Então, uma parte interessante, onde é que a gente consegue constar vagas? Eu deixei aqui algumas dicas para que vocês possam acompanhar aí, né? No caso, você eu tentei selecionar aqui algumas principais da nossa região, aqui do Ceará. Então, eu trouxe aqui o exemplo do RH Mobile, que é um grupo da Madalena Medeiros, é uma grande profissional da área de recursos humanos, que ela criou um grupo, já tem bastante tempo, é um dos mais conhecidos aqui no nosso estado. Então, você consegue, você mandando um e-mail para esse e-mail que eu deixei em negrito aqui, né, que é o mobilerhvagas@grupos.com.br. Você mandando um e-mail, você já passa a receber mensagens todo dia das oportunidades que aparecem no nosso estado. E também deixo aqui do Centro de Empregos, que é uma página que a gente também confia muito no trabalho do Antônio Carlos e a equipe dele. Eles publicam lá no Instagram, então vocês podem pesquisar lá, Centro de Empregos. E aí, mas eu não tenho Instagram, né? Mas aí você consegue lá ter acesso ao aplicativo, você pode baixar o Cine Fácil, que é um aplicativo do Cine, onde você consegue acompanhar a vaga de emprego, constar processo seletivo, processo de seguro-desemprego, agendar atendimentos, criar um currículo dentro dessa plataformazinha, porque essa plataforma, para você se candidatar a vaga, você precisa ter seus dados atualizados. Não aparece uma vaga para mim, mas será que tu também atualizou teus dados conforme tu gostaria? Então, ou como as empresas gostariam, então isso é algo que a gente precisa rever. Então esse aplicativo está disponível para Android e iOS, tem aqui os links aqui embaixo. Se você tiver com o PDF, você pode clicar em cima, ele já te direciona, pode ver que ele aparece a mãozinha com o link, ó. E aqui embaixo ele mostra o tutorial para poder acessar o Cine Fácil, até porque parece que você só pode ativar indo num Cine presencial, e aí eles estão vendo outras maneiras de tentar orientar. Então, aqui tem um tutorial para ver se você consegue gerar um QR Code, né, que é para poder você fazer a ativação do seu aplicativo, tudo de formato online. Então, aqui no Ceará, nós temos o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, o IDT, né, que nós conhecemos aqui como CineIDT. Então, eles que gerenciam os cines aqui no nosso estado. Então, eles dispõem mais desses serviços no portal deles, certo? Então, você consegue aí então, ele tem uns números de telefone também para quem tiver mais dificuldades. E aí você consegue os principais serviços, consulta de vaga, se candidatar, né? Algumas empresas estão fazendo atendimento, os atendimentos no formato presencial, só que, claro, limitada a quantidade de pessoas para que dê tudo certo, né? Então aqui embaixo também tem os links do CineDT e também tem o link, né? No caso, para quem entrar lá no site, tem esse nome Consulte Vagas, as vagas disponíveis, eu deixei aqui embaixo o link para quem quiser acompanhar. O Emprega Brasil é como se fosse um portal tipo do CineDT, só que, claro, a nível nacional. Esse aqui é um projeto do Ministério do Trabalho e Emprego. Era o antigo portal Mais Emprego, hoje chamado de Emprega Brasil. Ele também dispõe daquelas mesmos serviços, consultar vagas, se candidatar, solicitar seguro-desemprego, acompanhar processo trabalhista, tudo isso você consegue dentro do site do Emprega Brasil, que é um segmento que tem dentro do Ministério do Trabalho, claro. Então, aqui embaixo tem um link do Emprega Brasil e tem um link aqui para que você possa se cadastrar para receber as vagas, né, importantes, né, para o seu dia a dia. Então, tem um link para você fazer seu cadastro. Pode ver que lá, ó, tem um campo para pesquisar as vagas, ó, no próprio site. Eu printei aqui do meu próprio celular. E aí nós temos também, alguns de vocês talvez já viram até alguma ferramenta parecida com essa, mas não sabia que era isso, né? O que eu estou falando? Falando do Google for Jobs, que é como se fosse uma plataforma lá do Google gratuito, que é chamada de Google Empregos. Eles consultam várias vagas de outros sites, baseadas na nossa localização. Através do nosso GPS do celular, ele vai e puxa lá, basta a gente colocar lá o nome de uma vaga e vincular com o nome emprego. Então eu fiz uma consulta aqui com o nome assistente administrativo emprego, tá vendo? Então, aqui ele surgiu ele botou perto de Pacatuba. Por quê? Porque a minha geolocalização, ou seja, aqui onde eu moro, é Pacatuba, né? Então, pertinho de Maracanaú, né? Então, essas informações, se você de alguma maneira pesquisar no seu celular, com o nome da vaga e o nome do emprego, ele vai aparecer uma telinha dessa azul,
e as oportunidades. Então pode ver que ele puxou essas 3 primeiras vagas. Uma foi do Vaga Nordeste, 2 do site Emprega Nordeste. Então esses sites são sites outros, ou seja, são terceiros, ou seja, outros sites que de alguma maneira eles publicam oportunidades de emprego e o Google ele filtra. Eu encontrei essas vagas desses sites para essa região próxima da tua casa. Então ele puxa aqui filtro de informações do raio de até 50, 100, você pode configurar é, é, essa distância, né, de 50, 100, 25 quilômetros do seu ponto de geolocalização. Então, antes de, claro, de se candidatar a qualquer uma dessas vagas, eu recomendo que você analise esses sites, analise essas vagas, que pode ser, talvez, que algumas delas não sejam verídicas. Por exemplo, aqui ele mostra essa primeira, a empresa que está fazendo essa, essa seleção, quase que não sai a palavra. Ela não preferiu se identificar, mas, por exemplo, essa segunda aqui, ó, já teve a GN prestadora de serviço, ela se identificou. Na terceira é a Student RH. Essa Student RH é uma empresa bem conceituada aqui no nosso estado nessa parte de recursos humanos. Então, existem algumas aqui que a gente pode já verificar. Não, essa aqui aparenta ser séria. Então, eu particularmente eu não conheço as outras. Eu não estou dizendo que eles não sejam confiáveis, certo? Então, eu estou só retratando que eu não conheço essa outra empresa. Mas nada que você não possa pesquisar, conhecer com mais calma, né, para verificar se realmente é verdade. E para encerrar aqui, eu tenho uma última dica, pelo menos de onde consultar essas vagas. Nós temos uma rede social que é considerada a maior rede social profissional do mundo. Então, nela você atualiza seu perfil, que ele já sabe como currículo, você consegue consultar e concorrer a vaga de emprego, seguir as empresas e perceber quando elas publicam essas vagas, interagir com pessoas que vão poder agregar no teu network, tua rede de contatos profissionais, certo? E através desses seus dados dentro do seu perfil, você consegue criar um currículo e definir um cartão de visita virtual. Então você pode acessar o link, né, através desse endereço que eu deixei aqui embaixo do lado esquerdo, e aqui do lado direito tem um link também para que você possa assistir a aula que a professora Yara também, faz parte do nosso corpo de docentes da nossa escola, preparou também para os alunos que ela está abordando um pouco sobre as redes sociais, né? Então ela trouxe a abordagem do LinkedIn. Então quem quiser conhecer, fique à vontade também para conhecer essa aula. E aí, galera, para a gente encerrar, então você já tem toda a documentação, já consultou as vagas, está concorrendo e lhe ligaram para participar de uma entrevista, provavelmente essa entrevista ela tende a acontecer no formato virtual. E você está preparado para esse momento? Então eu vou tentar trazer aqui algumas ferramentas que talvez eles possam utilizar nesse momento de uma entrevista virtual. Vou trazer aqui essas duas ferramentas, uma é o WhatsApp e o Zoom. O WhatsApp, né, numa atualização recente, ele permite que a gente faça uma transmissão com até 8 pessoas simultaneamente, sem limite de tempo. Essa atualização ela está sendo de forma gradual, já foram liberadas para algumas pessoas, presumo eu que acho que até a primeira quinzena de maio, quem não tem, em breve deve ter essa atualização. Mas as empresas ainda não têm adotado muito o WhatsApp para esse formato, certo? Até porque normalmente algumas reuniões eles utilizam bem mais do que 8 pessoas. Então, o Zoom Cloud Meetings, né, é um aplicativo também de videochamadas, onde ele permite, na versão gratuita, uma limitação de 40 minutos, conexão com até 50 pessoas, e ele também tem disponibilidade para diversas plataformas. Recentemente teve um problema aí sobre falha de segurança, mas a empresa do Zoom já fez toda a atualização. Então hoje, para você participar de uma entrevista, ele sugere que você mantenha uma senha. Você pode ativar ou não essa senha para que as pessoas entrem. A senha é bom porque vai garantir aí a sua privacidade. E temos esses dois aqui, né? O Skype, eu vou começar aqui pelo de baixo. O Skype ele é mais antigo, foi um dos promissores, ele substituiu aí, ou seja, ele fez uma junção com o antigo MSN. O MSN foi um dos primeiros com essa sacada de videochamada. Ele hoje, né? A versão gratuita permite até 25 pessoas. Ele tem uma limitação de tempo, né? Também disponível em diversas plataformas. A Microsoft, dona do Skype, ela tem uma outra plataforma que é o Microsoft Teams,
que eles têm feito um pouco parecido com o Google Sala de Aula, que é onde você consegue criar salas virtuais, e aí nessa outra versão lá você consegue transmitir tela, tem uma quantidade maior, porque aí também você precisa pagar para ter essa versão. O Google Meet, né, ele hoje vem englobando os recursos do antigo Hangouts, né, ele também era uma ferramenta, o Hangouts também era uma ferramenta assim, similar aos outros de videochamadas, ele também tinha mensagem de texto. O Hangout ele era gratuito, né, ainda hoje acho que ele ainda está disponível, mas o Google disse que já vai estar fazendo a retirada dessa ferramenta. Ele permite espelhar a tela, né, pelo computador, ele permite acesso de até 12 pessoas, sem limite de tempo, e tinha disponível em várias plataformas. Agora, espelhar a tela só funcionava do computador. E o Google Meet, ele vem aí com proposta agora para esse mês de maio, de trazer a versão gratuita, mas dentro do G Suite, que é um serviço aí que você precisaria pagar, onde você consegue fazer aí reuniões com, parece que até 120 pessoas. Aí ele tem outro serviço que é até 250, então você tem vários outros recursos, sem limite de tempo, mas aí você pagaria uma assinatura. Para a gente só, por exemplo, vamos supor que a instituição já tem o Google Meet e a gente precisa assistir, então eles mandariam só um link, a gente clica nesse link e a gente já entraria para participar. Nós que estaremos só assistindo, nós não precisaríamos pagar. Quem paga é a instituição que precisa fazer essa transmissão. Então, para encerrar, então nós falamos sobre a relação do mercado e a pandemia, algumas dicas de como devemos nos preparar e quais ferramentas devemos usar, né, para conseguir lá os documentos essenciais, onde consultar as vagas e o formato da entrevista online. Então, para a gente encerrar, eu vou deixar aqui essa mensagem, né? Então, onde há estudo, há sabedoria. Eu tenho certeza que conhecimento nunca é demais e sempre essas informações vão te ajudar hoje, amanhã, né? Seja no seu ambiente familiar, seja no ambiente profissional. Então, galera, desde já, eu espero que vocês tenham gostado. Desde já, fiquem com Deus e aí, até uma próxima aula aí. Então, semana que vem eu devo estar aí abordando um novo assunto. Fiquem atentos aí, desde já, um abraço e bons estudos.